Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Nossa, e aí você percebe que no mundo haverá efeitos do teu trabalho que vão, e o atleta que está ali sendo exibido, que tem o seu torcedor, esse atleta deveria imaginar o quanto as alegrias e as tristezas, elas oscilam por conta da sua performance. Vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Claro que não. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá, mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla, e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental: conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início: o que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade, o principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país, e quase todos com o mesmo pecado, o pecado da vaidade, o pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer, o pecado de se achar mais do que é e de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim. Perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito, eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta?
Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu esteja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia. Tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, ficam admiradas como se fosse uma coisa surpreendente? Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver. Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade. Desafiem-se, sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella: você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também eu não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram
os três, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia: vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou: pai, falei: oi filho, hoje é meu aniversário. Falei: que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei: então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei: que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros, e eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei: vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei: senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei: sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou: não. Eu falei: o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou: hã? Eu falei: vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite, e ela não dá. Para ter leite você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão eu te embostei inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Olha só, por curiosidade, quantas tesas tem uma vaca? 4. Vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala: pai, eu não vou fazer faculdade. Por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade, Steve Jobs não terminou faculdade, Mark Zuckerberg não terminou faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer: filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou junto com um brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? Faculdade ele largou. Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele: Harvard. Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é: tudo bem, dá pro gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Nesta hora, claro, vale trazer isso à tona. Os bombeiros lembram isso sempre e é verdade. O corpo de bombeiros costuma dizer: nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E o desleixo, a falta de zelo, a proximidade com a mediocridade no afeto, na convivência, na política, na profissão, na religião, na amizade, tal como o mundo, né, da proteção dos bombeiros nos alerta, vem sem que a gente necessariamente imagine que poderá ter o efeito que tem. Essa é a razão pela qual
fez muito sucesso esse ano um vídeo que foi postado numa das minhas redes em que eu falo sobre a importância de lavar louça. Pode parecer estranho alguém da área de filosofia falar sobre isso, mas eu não falava ali sobre lavar louça em si. Eu falava ali sobre a necessidade de você e eu prestarmos atenção na nossa familiaridade com o desleixo. Por exemplo, você sai de casa hoje para vir para cá. Quem de casa veio, porque muita gente veio de outras cidades, alguns vieram direto do trabalho, algumas pessoas vieram, né, de locais um pouco, como eu dizia, mais distantes, outros que aqui estão, né, vieram de outras atividades, mas ao chegar aqui, alguns que vieram de casa, eventualmente talvez tenham se alimentado. E ao se alimentar, deixou sobre a pia, ou dentro da pia, o prato, a panela, algum talher. Supõe-se que você, ao chegar em casa à noite, vai lavá-lo. Há pessoas que não resistiriam a não lavar. Isto é, não conseguiriam ir dormir em paz com um prato na pia. E outras nem notariam. Outras não só teriam deixado o prato lá com os talheres, como ele teria se agregado de modo amistoso com a louça do almoço e eventualmente do café da manhã. Como já está lá e você passa e vê aquela pilha e diz, daqui a pouco eu lavo, e às vezes sai e não o faz, você vai se acostumando com aquela paisagem indecente. E você deixa para amanhã e diz, agora estou sem tempo. Para que eu vou lavar essa louça? Agora, é necessário fazê-la e dá trabalho. E a ideia do trabalho muitas vezes te trará inclusive algo que pode parecer estranho: satisfação. Porque há pessoas que dizem, eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas ainda assim, há pessoas que dizem, eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo, chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar até o método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo e fazer direito, e você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo, e quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um passo atrás e sorri e contempla. Olha só, você está batendo palma para quem? Para a contemplação, a louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado? Na família, na escola, na empresa, na cidade, no ambiente, na religião. O capricho, mesmo que você não quisesse fazer aquilo. Difícil acreditar mesmo, mas aí você percebe que o impacto daquilo que você faz é muito maior do que você imagina, gerando alegria e tristeza às pessoas, e você começa a se dar conta da responsabilidade que é a tua de se posicionar sobre coisas tão importantes como aquelas que eu ensino. E aí você começa a se dar conta que você trabalha e o valor do teu trabalho não é o salário que você ganha, mas é o que você proporciona no mundo. As milhões de pessoas que me param por onde eu possa passar para fazer selfie, fazer um agradecimento, lembrar do vídeo esse, lembrar do vídeo aquele, lembrar das coisas que lembram e eu até mesmo já esqueci, mas agradecem e lembram do momento das suas vidas em que, assistindo o meu vídeo, foram impactadas e tomaram uma nova direção. Professor, larguei da minha mulher porque eu ouvi o senhor, aquilo era uma víbora. Falei, meu amigo, eu não disse nada disso. Disse sim. Disse que nós temos que lutar pela nossa alegria, e aquela mulher me entristecia à morte.
mandei ela embora, estou muito melhor. E eu, nossa, que caralhos eu fiz, velho. Nossa, e aí você percebe que no mundo haverá efeitos do teu trabalho que vão, e o atleta que está ali sendo exibido, que tem o seu torcedor, esse atleta deveria imaginar o quanto as alegrias e as tristezas, elas oscilam por conta da sua performance. E é por isso que dá gosto de ver aquele cara que de maneira genuína sai correndo que nem um louco, dá um carrinho, impede o gol adversário, levanta, bate no peito e diz: caralho, eu me esforcei e eu impedi a sua tristeza. E aí a torcida grita o nome dele, Aloísio Boi Bandido, né? Não é um craque, velho, não tem craque chamado Boi Bandido, não tem craque, mas é raçudo, e bate a cabeça. Aquele outro uruguaio, lateral esquerdo, bateu a cabeça, não, eu não vou sair, não, mas você tá tonto, foda-se, eu vou continuar aqui. Nossa, por quê? Porque são as alegrias e as tristezas de milhões de pessoas que dependem de você, e você entende a responsabilidade que é a tua, e aí você também não entende aquele jogador blasé, e tal, aparentemente um pouco desmotivado, aparentemente pensando só na sua carreira e no seu salário, aparentemente sem coisa, parece que precisa de injeção de ânimo, de motivação, sem perceber que o seu desinteresse pelo jogo é a tristeza de tanta gente que talvez ele nunca venha a conhecer. Por essas e por outras, o valor do trabalho do médico está na vida do paciente. O valor do trabalho do dentista está na dor do dente. O valor do trabalho do advogado está na liberdade do cliente. O valor do trabalho do psicólogo está na sanidade mental do seu paciente. O valor do trabalho do professor está no aluno. E o valor do trabalho do atleta está no torcedor, na alegria do torcedor, que ele talvez não conheça, que ele talvez despreze, mas que é o grande manancial de valor do seu trabalho. E aí, é claro, entendendo que a nossa vida tem valor, porque a gente consegue fazer a vida dos outros melhor, não tem como continuar sendo asqueroso, desonesto, ladrão e pegando para si o que não deveria ser seu. O futuro é hoje. Hoje é o dia que define o momento exato do futuro, porque o futuro não será 10 de novembro. O futuro não será 11 de novembro. O futuro é hoje, porque amanhã será hoje. As decisões tomadas aqui nessa noite vão marcar as senhoras e os senhores para o resto da existência. São decisões diárias, decisões tomadas sem clareza e que podem ter que ser refeitas, mas são decisões agora. Escolham o futuro. Ele nunca chega, mas ele é decorrência do presente. O que eu estou hoje é o meu futuro de ontem, e tudo que eu faço ou deixo de fazer afeta esse, entre aspas, futuro. Então essa é uma questão importante. Usando a imagem de uma escultora norte-americana, Bobby Carlyle, ela faz esse homem que se esculpe, um símbolo antropocêntrico da capacidade da minha vontade de melhorar a mim mesmo. Eu, Leandro, tenho partes prontas. Tenho partes da minha personalidade que já estão solidificadas e são satisfatórias. Tenho partes terríveis que precisam de uma ação constante. Eu tenho, com frequência, a chamado-se, usando linguagem dos capitais, a ira. Eu sou iracundo, como diria Dante. Ou seja, eu vivo tendo ataques de raiva. É um defeito. Então, no trânsito, e para não ter os ataques, eu faço psicanálise, eu faço esporte, não ando armado. São 3 medidas. 3 medidas boas para eu permanecer tranquilo. Antes de começar a dirigir nas marginais, eu já digo, eu vou ficar tranquilo. Coloco música no carro. Isso dura quase 5 minutos de um controle absoluto. Eu tenho que melhorar isso. E me alegro que depois de 35 anos de magistério e quase ao mesmo tempo dirigindo, eu nunca matei nenhum
uma pessoa, nunca bati em nenhum aluno, mas é uma luta cotidiana. Gostaria de o ano que vem voltar aqui e dizer: eu dou aula há 36 anos e nunca bati num aluno. Mas por vezes essa minha ira parece em irritação com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou muito rápido, algumas pessoas são mais lentas. Essa irritação vem, depois eu peço desculpas. Uma pessoa ética não é a que não erra, senão a ética seria a ciência dos anjos. A ética trata das pessoas que erram e têm dor com o seu erro e querem retomar o caminho correto. A ética não fala de ninguém perfeito, fala de pessoas perfectíveis, não perfectum, feito até o fim, mas em processo de perfeição. Como diz a minha secretária, ironizando meus ataques, a diferença entre a araucária e o gaúcho, que eu sou, é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. Ela diz que e o gaúcho já nasce com essa habilidade. E quando eu erro, eu tento voltar atrás, peço desculpas, me arrependo, a dor me acomete, a consciência me acusa e eu volto a essa luta constante que vai ser até o final da minha vida. Ou seja, as partes que eu tenho que lutar, as partes que estão boas, há partes que sempre foram fáceis, há partes muito complicadas, e tudo isso é o processo de eu me construir. E essa construção, ela é muito, muito importante, porque com essa mensagem com a qual eu encerro a nossa reflexão, eu poderia dizer de muitas formas filosóficas, teológicas ou literárias, mas direi de uma forma muito linear: eu sou sócio majoritário da minha vida. Na minha educação, minha mãe insistia muito na frase na infância: todo problema que começa com eu é seu. Todo problema que começa com a palavra eu é seu. Só nos traga problemas que comecem com a palavra, o pronome nós. Eu é um problema seu. Então essa questão é uma questão importante. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar, mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo, mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem: está chegando o Natal, eu me sinto triste no Natal, não gosto do Natal. Bem, transforme seu Natal numa data alegre. Faça, não fique reclamando. A pergunta que Freud fez antes de morrer em 39, por que as pessoas buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem? Façam o Natal alegre, mudem a estrutura da festa. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes, os meus imensos defeitos, começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um erro de português, com nós, mas só para ficar claro, está errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade, de uma ação ou de uma falta de ação. Eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos. Não confundam liberdade com voluntarismo, fazer o que quer. Liberdade é o fazer o que é preciso. Só o ser humano é livre, porque só o ser humano faz o que é preciso. Os animais não são livres. Se eu pisar na cauda do leão, ele jamais vai dizer: eu senti que não houve intenção. Então, apesar de estar doendo, eu entendo que leão não distingue entre crime doloso e culposo. Nós podemos fazer essa distinção. Você me machucou, mas não estava com essa intenção, foi acidental. Eu tenho liberdade que não é a liberdade do meu desejo, não é uma liberdade hedonista da busca do prazer, não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Eu sou humano porque faço o que eu preciso. Ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero. E vou começando a sofrer dessa verdadeira, ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Sigam a norma socrática,
conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida. Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Não precisa ter nenhum projeto religioso para isso. Pode ser psicanalítico ou religioso, como preferir. Como eu me comportei hoje, a quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom, como eu posso melhorar amanhã. Inácio Loyola manda colocar um G grande nos defeitos maiores e contar. Depois vocês estão diminuindo semana a semana. Eu gosto dessa mente do século XVI, botar um G para cada defeito e depois ir contando se eles se repetem. Ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Pergunta básica: onde vocês querem estar o ano que vem? E onde vocês querem estar em novembro de 2027, daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar. Daqui a 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco. Não a certeza, mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude. Para uns, para outros, simplesmente uma palavra tradicional de raiz indo-ariana: felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando nisso. Vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma, uma vida guiada por um protagonista, compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama propriamente de felicidade. E era isso que eu queria dizer nessa noite para as senhoras e para os senhores. Muito obrigado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Não há escolha sem perda. Há pessoas que perdem a vida, a propriedade, o privilégio, perdem a liberdade, mas não perdem a decência. Perdem, inclusive, a capacidade de emprego naquela situação, mas não perdem aquilo que os cristãos, de maneira tão intensa, escrevem no Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe um dia, uma coisa ética muito forte, em que, segundo os cristãos, Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E a alma, claro, aí não é alma só no sentido religioso do termo, mas é perder a tua decência, tua identidade. E por isso, uma das coisas, Afonso, que a gente entende como corretas é fazer boas escolhas. E para fazê-las, claro, uma das coisas que auxilia é refletir sobre as escolhas que fazemos. Nesta hora, a literatura nos ajuda bastante. Você tem muitas obras que são absolutamente inspiradoras para fazer pensar sobre nossas escolhas. Sim. Ou se você olha Irmãos Karamazov, por exemplo, né, quando a clássica frase: se Deus não existe, então tudo é permitido, isto é, que vínculo existe entre religião e valores éticos? Alguns diriam: tá vendo? O mundo está assim porque falta religião. Cautela, depende do tipo de religião e que tipo de caminho religioso se segue. Há momentos na história humana em que foi exatamente a religião que foi causadora de malefício. Portanto, não é algo tão automático. Como diz Guimarães Rosa, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. E no campo da ética, só aos poucos que o escuro é claro. Nós vivemos dilemas. Eu citei agora o Evangelho de Marcos, dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm um grande pensador, aliás, um grande teólogo, porque, como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria. Ele nasce sem teologia. O cristianismo é uma religião de prática que nasce sem teologia, isto é, sem um corpo teórico. O primeiro a construir um corpo teórico entre os cristãos será Paulo, um judeu chamado Saul, que depois vai ser chamado de Paulo. Paulo, sim,
um homem que tem formação letrada, vai construir uma teologia para aquela prática de Jesus e seus seguidores. E ele a faz, essa teologia, por intermédio de cartas éticas. Cartas, epístolas. Se você já leu alguma vez uma delas, cada uma é uma carta sobre ética a determinada comunidade. Aos cristãos da comunidade de Corinto, ou de Roma, ou de Tessalônia, ou de Éfeso, todas têm conteúdo ético. Todas, sem exceção. Aquela que eu mais gosto, Paulo escreveu 2 cartas ao povo de Corinto, e a que eu mais gosto, com perdão da palavra, a primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que é fortíssimo nisso que se chama de dilema. Paulo escreve isso no capítulo 6, versículo 12. Aliás, só uma curiosidade, como eu também sou da área de ciência da religião, uma coisa que algumas pessoas às vezes não sabem é que as cartas de Paulo, elas foram escritas antes dos evangelhos. Embora na distribuição do texto, no livro, as cartas venham depois dos evangelhos, historicamente elas são anteriores aos evangelhos. Alguns dos evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois das cartas de Paulo. Isso significa que são as cartas que influenciam parte do conteúdo. Já tinham sido lidos, né? Sim, eles influenciam parte do conteúdo dos evangelhos, inclusive na construção do evangelho de João, naquilo que traz um pouco mais de filosofia, para usar um termo mais comum. Pois bem, no capítulo 6, versículo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma frase que tem a ver com um dilema, em que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha vida, o que mancha a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que agride a minha comunidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, nós não somos imunes à fratura ética. Um outro animal até teria essa possibilidade. Nós humanos não. Nós somos livres. Aliás, para fazer o benefício e o malefício. E eu diria algo que eu acho que vale para nós. Pena de quem não tem dilemas. Que talvez é porque eu não reflita. Tem gente que tem medo de avião. Eu tenho. Quero que o piloto tenha. Tem gente que tem medo de cobra. Eu também tenho. Mas eu não tenho pânico. Tenho só medo. Tem gente que tem pânico de avião. Tem gente que tem pânico de livraria. Ele entra numa livraria, ele vê tanta coisa e diz: meu Deus, tem que ler tudo isso, saber tudo isso. Eu, Cortella, tenho pânico de barata. Eu não tenho medo de barata, porque não tem nexo. Eu tenho medo de uma coisa desse tamanho que não morde, né? Não existe um caso na medicina que está escrito no prontuário: mordido por uma barata, né, tomou 16 pontos. Pânico. Se aparece uma aqui agora, eu fico paralisado. Mas não é medo, é pânico. É pânico. Pânico é irracional. Eu me lembro que algumas vezes eu dei aula no Butantan, né, em função de palestras, e tentaram me ajudar. Criogenaram barata, congelaram, para ver se eu segurava na mão. De jeito nenhum. Nem congelada, né? Olha que coisa. Eu tenho dificuldade de entender na obra divina se há força divina que produz, por que a barata foi feita. Certo? Tanta coisa boa para fazer, mas deve ter alguma coisa que eu não compreendi ainda. E um dia, há uns 30 anos, estava eu em Natal, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade magnífica, maravilhosa. E estava eu e um professor da USP, eu sou da PUC São Paulo, ele é da USP, e nós dois temos pânico de barata. E Natal é uma cidade praiana, onde tem uma brisa deliciosa. Você nem precisa ligar o ar-condicionado, às vezes, no hotel, o ventilador. E nós somos dois um dia, ambos, né, em Natal. E cidade praiana, como você sabe, tem muita barata. Nós estávamos uma noite dormindo no hotel. Quando deu 2 da manhã, eu acordei e disse assim: tem uma barata no quarto. Ele acordou e falou: tem sim. Porque quem tem pânico sabe. Com a coragem que me restou, Fabiola, levantei, saí da cama que eu estava, subi na cama, fui até o telefone e liguei na recepção e disse: tem uma barata no quarto. O rapaz, às 2 da manhã, atendeu e falou: desculpe, o senhor quer mudar de quarto? Disse: não, o senhor não entendeu. Tem uma barata no quarto. Ele disse: o que o senhor quer que faça? Eu disse: eu quero que venha matar. Você imagina, ele disse: pois não. Depois de uns 5 minutos entrou no quarto com a chave mestra,
uma senhora de 1,5 m, com uma alpargatas na mão, olhou aqueles dois homens de mais de 1,80 m, de cueca sobre as camas, olhou para nós, olhou para o inseto, foi lá, bateu no inseto e saiu com o cadáver, olhando para nós meio de canto. Claro que no dia seguinte nós tivemos que mudar de hotel, né? No café da manhã nem o cozinheiro deixou de espiar dentro, né? Isso não é medo, isso é pânico. Tem gente, aqui eu concluo, tem gente que tem pânico da morte. Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Tenho medo da morte, não no sentido de desespero. Tenho medo de minha morte ser algo que cesse a minha possibilidade de ter uma vida que não seja pequena, banal, fútil. Por isso eu preciso pensar nela, na vida, antes de ficar pensando na morte. Há pessoas que têm pânico em relação à morte. Eu tenho medo. Medo significa de onde eu vou? Não é essa a questão. Medo do que vai me acontecer? Não é essa. Nessa hora eu sou como Epicuro. Epicuro, filósofo, dizia: eu não tenho medo da minha morte porque ela e eu nunca vamos nos encontrar. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando a minha morte existe, eu não existo. Portanto, ela estranha a minha condição. O de Allen é mais direto. Ele diz: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer, né? Claro, mas eu queria lembrar algo. Nós esquecemos que nós não somos eternos, para não ter uma vida pequena, banal e fútil. E eu gosto de contar uma história, né, no escritório, que é um quadrinho do Peanuts, que é uma única representação, uma só, que tem a frase mais inteligente que eu já vi sobre isso que nós estamos falando. Tem uma cena do Charlie Brown e do Snoopy que eu acho maravilhoso. Você me deu esse quadro. E isso eu te dei. Por quê? Porque o Charlie Brown, ele é a encarnação da boa intenção incompetente. Ele é a encarnação da ideia de que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Um incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, num fogão, na direção de uma cidade, numa nação. É um risco imenso. Vocês imaginarem? O Charlie Brown, ele é a intenção, ele quer fazer, mas as coisas não acontecem, ele é explorado pelos outros. E o Snoopy é um Beagle que é a alegria encarnada, aquelas orelhas que balançam. É uma coisa magnífica. E tem um quadrinho dos dois, e é isso que eu queria amarrar nesse ponto, em que o Charlie Brown e o Snoopy estão sentados na beira de um rio, com as pernas para dentro da proximidade da água, sem colocá-la na água. E uma hora o Charlie Brown, é um quadrinho só, o Charlie Brown, com aquela capacidade imensa de ser tragicômico, de ser desanimado às vezes, ele vira e diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa, e que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato, mas a vida não tem como sua condução obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. Eu quero distinguir uma coisa muito importante, sou um especialista em religiões. Religião é uma parte central da espécie humana. Não há povos até o momento espontaneamente ateus. O ateísmo é sempre uma imposição do Estado na espécie humana. A religião é central na nossa espécie, mas eu quero distinguir da magia, a associação de poderes a objetos materiais, a magia. E é isso que eu quero condenar. Abandonem a magia. Parem de comer lentilha no ano novo para ter dinheiro, gente. Cada grão 1 milhão. Não tem um pé rapado que não acredite nisso todo ano e está lá no Serasa o ano inteiro, mas continua comendo lentilha. Parem de comer e guardar sementes de romã no ano novo. Parem de fazer macumba. Parem de atribuir objetos poder. Isso é um erro. É um erro porque é inútil. Parem de usar roupa amarela para atrair dinheiro no ano novo. Parem de usar cueca vermelha para atrair amor. O que você atrai com uma cueca vermelha, gente? Isso que você atrai.
que Exu vai chegar na sua vida uma cueca vermelha. Não amarrem fitinha do Bonfim, aquilo nunca mais sai do pulso, gente, nunca mais. Você fica com aquilo até a segunda vinda de Jesus, é uma coisa espantosa, aquilo nunca mais sai, não? Então, distingam o que é um ato de fé, de entrega religioso, da magia, que atribui a objetos poder. A magia é um sinal de infantilidade psíquica, ela é compreensível em crianças. Eu nunca uso a expressão, e não gosto de energia. Esse ambiente tem uma energia boa. Eu vou com alunos ricos de São Paulo para a Ásia, estamos num hotel no Butão, elas dizem, esse hotel tem uma energia boa. Não, ele é luxuoso, custa $1.000 a diária. Não é energia, gente, não é energia. Essa mulher a energia dela é muito pesada. Não, ela é chata, ela é insuportável. Não tem nada a ver com energia, gente. Não existe energia. Não adianta, tendo um problema a resolver, em casa, na empresa, onde for, não adianta se fechar numa sala, colocar cristais, cantar mantras. Podem encher a sala de imagens de Buda, de elefante, de arroz, podem fazer o que quiser, o problema continua lá. Continua lá. Então, essa questão é superar essa coisa que eu escuto e que me perturba. Eu sou muito prático. Leandro, você fala bem, mas sabe por quê? Você é de aquário. Aquário é ar. Quem é de aquário aqui ou de gêmeos fala bem. Mas que pessoa organizada, virgem, tem obsessão com a ordem. Nossa, mas que pai afetivo, câncer, é pura emoção. Câncer e peixes choram inauguração do supermercado, choram ao pôr do sol. Mas que chefe terrível, leão é o cão chupando manga quando manga. Não existe isso. Que planeta estava em cima de você na hora do nascimento? Nenhum de os planetas estão alinhados, não tem nenhum planeta em cima de você. Abandonem isso, abandonem. Sigam o conselho do Antigo Testamento. Não vão procurar necromante de Endor para o rei Saul. Não vão procurar coisas que são mágicas. Ou seja, a magia atrapalha o progresso das pessoas. Ela atrapalha. Façam as coisas que devem ser feitas. Se querem o conselho dos meus formadores jesuítas, trabalhem como se Deus não existisse e rezem como se o homem não existisse. É errado ficar esperando magia, é errado ficar tornando objetos essa fonte. Esse determinismo, por que você não deu certo? É karma. Karma é compreensível em Piracicaba, outras cidades, está indo muito rápido, karma. Mas não tem sentido, não existe karma, não existe destino, não existe sorte. Você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio. Não insulte o mundo pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. Eu estou estudando nesse momento possessão e eu entrevistei pessoas possuídas em igrejas variadas em São Paulo, quase todas neopentecostais. Uma senhora dizia, eu escuto vozes, essas vozes mandam eu matar. Eu pensei, as vozes nunca mandam arrumar a casa, as vozes nunca mandam varrer o pátio. Que raio de voz que só faz? As vozes podiam dizer, vai estudar alemão, estuda alemão. E essas vozes são produtivas, né? Claro que há pessoas doentes, mas a maior parte atribui a forças que escapam ao seu controle a coisas que não existem. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas, que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz, o outro professor é fraco. Ótimo, você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou a isso na filosofia de má fé, quando eu atribuo ao outro. Por que você não estudou mais? Minha família não incentivava. Sartre nos diz, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. É isso. Alguns aprenderam inglês esquiando em Aspen. Outros aprenderam inglês na biblioteca pública, sábado à tarde, pegando livros gratuitamente. É melhor em Aspen, é mais gostoso em Aspen, mas todos podem.
Todos podem, essa é uma questão importante. O custo disso, eu insisto, é o esforço. O custo de tudo é o esforço. Não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo. Esse é o custo e essa é a questão importante. E eu vou usar uma metáfora importante. Esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo, parabéns. Amanhã, de novo. Não vale dizer, eu venho me esforçando há 10 anos, agora eu vou parar. Fede imediatamente. Esforço é banho diário, às vezes 2. Às vezes 2. Fez o esforço hoje? Ótimo. Tem que continuar no outro dia. Esforço é diário. Não existe dieta de uma semana. Começando por esse campo. Se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo. Ele volta acompanhado. Ele volta com amigos. Você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade. Você quer emagrecer, é um projeto de reeducação alimentar para toda a vida. Quer guardar dinheiro, não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro, é um péssimo mês para guardar dinheiro. Não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro, tem que ser hoje. A todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo. As pessoas chamam isso por uma palavra não tão recente em português, mas muito usada agora: resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises. As plataformas marítimas não caem por causa de tsunamis, elas caem por causa das marolas diárias. A irritação que o outro nos causa não é muitas vezes derivada de grandes questões. Uma vez eu li em Santa Teresinha de Lisieux que ela chegava a ter raiva do barulho do rosário de uma freira ao lado dela. E a gente sabe que isso acontece em família, em qualquer lugar. O barulho da voz do outro, o soluço do outro nos irrita. Esse é um exercício permanente e é um exercício que tem que superar essa figura. Agora, quem lembra dessa personagem, fez o SPB, e tem diploma de datilografia. E provavelmente tem isso, relógio de pulso, sinal de idade. Hoje, relógio de pulso é sinal de idade. Jovens têm só celular. Quem tem relógio de pulso tem diploma de datilografia, provavelmente. A hiena e o leão, Hard e Lip, faziam um desenho há uns 30, 40 anos, e a hiena ficava repetindo: ó vida, ó céus, ó azar. Ora, é importante, é muito importante que vocês saibam que o pessimismo tem um papel no planejamento estratégico. É preciso ser pessimista para pensar o que fazer, porque as coisas têm custo e têm risco. Toda equipe precisa de um pessimista, numa escola, numa empresa, um pessimista, mas só um, no máximo um, não dá para ter mais de um. O pessimista tem a clareza de ver os riscos, mas tem um defeito: ele não faz nada. Ele não faz nada, ele só fica dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Para fazer algo eu preciso ser otimista. Otimista é a pessoa que aposta na melhor possibilidade. Otimista é a pessoa, por exemplo, que passa creme no rosto. É de um otimismo brutal. O fim é sempre o mesmo. O fim é sempre o mesmo. Ah, mas eu me cuido, vai ser um cadáver bonito, bem cuidado, reluzente. Ora, o pessimista nos traz à tona os riscos, mas para isso eu preciso aprender a controlar o tempo. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui. Estou no quilo, kkkk.
essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lança uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável. Em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narciso. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos, somos profundamente narcisistas, somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase 5 anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do 19, recriava e inventava sobre Santo Antão, o mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio e foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou, Dalí, Salvador Dalí, muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert, já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá, chega, é demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse: primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse: agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Contei no livro Pecar e Perdoar uma história tirada dos Fioretti de São Francisco, as florezinhas, no qual Francisco, no fim da vida, quase 40 anos, está deprimido, porque havia feito uma ordem extraordinária que crescia, baseada na pobreza, e ainda na vida dele, os monges os frades, começaram a acumular bens, começaram a ter bibliotecas, a terem brigas por bens. Aí Francisco: mas para que serviu tudo que eu fiz? Se os meus seguidores ainda na minha vida já estão destruindo o que eu fiz. Então ele vai se entrevistar com sua amiga caríssima Clara, e Clara diz: sabe qual é o problema, Francisco? Você ainda não é pobre, mas como se ele só tinha um hábito, como se ele andava de pés descalços, como se ele dormia no chão, como se ele maltratava tanto o corpo com jejuns que teve que pedir desculpa ao corpo antes de morrer. Desculpa, irmão corpo, pelos jejuns e penitências. A Clara disse: você ainda é apegado à sua obra e à continuidade dela, você ainda acha que ela lhe pertence. Francisco entendeu, enfim, que o máximo que eu posso fazer é o máximo. Morreu feliz, deitado no chão da Porciúncula, que hoje é a imensa igreja de Santa Maria degli Angeli,
cantando o Cântico das Criaturas, mas dando um conselho final a seus amados próximos, Frei Leão e outros. Eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês. Eu só posso fazer a minha parte. É vaidade querer controlar, é muita vaidade querer controlar tudo. Uma vez eu dei uma palestra há mais de 20 anos para um grupo enorme de professores do então ensino de primeiro grau, hoje fundamental, e uma professora religiosa me disse: professor, eu faço tudo isso que o senhor diz, mas meus alunos não prestam atenção em mim. Então contei uma história a ela para animá-la. Imagine, professora, Jesus como professor, 12 alunos, a senhora tinha quantos? Eu tenho 50. Jesus está em vantagem. Ele tem homens adultos que decidiram segui-lo, a senhora tem crianças que foram colocadas à força na sua sala. As aulas de Jesus são melhores que as suas. Levita, transfigura, ressuscita, anda. Nenhum professor consegue esses efeitos numa aula. Hoje nós vamos ressuscitar, hoje nós vamos multiplicar. As aulas eram fascinantes. 3 anos de curso. 3 anos de curso. Ao final, festa de encerramento, como todo grupo letivo. Festa de encerramento, jantar na pizzaria. Festa de encerramento. O tesoureiro da turma vendeu para a diretoria de ensino. O líder, naquela noite, traiu 3 vezes. Ele nunca deu aula. 3 vezes. Nunca apareceu um dia na escola. Os outros desapareceram. João foi até a cruz. O mestre morreu. Para quem acredita, ressuscitou. 40 dias de reforço de férias. 40 dias insistindo. Mais milagres, mais milagres. E ao final Pedro faz a pergunta linda: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, não entendeu nada. 3 anos de curso e a capivara não captou uma única coisa. Eu perguntei, aí ele desistiu, foi embora, mandou um reforço escolar com o Espírito Santo, mas ele disse: chega, né? Chega, agora se virem. Vejam, eu perguntei à professora: a senhora acha que a senhora é mais que Jesus? Não, então faça o máximo. O máximo é o possível que eu posso fazer. O máximo é o possível. Cabe às pessoas aceitarem ou não, controlando a minha vaidade, escolhendo quais as lutas adequadas. Trânsito nunca é uma boa luta, mesmo quando eu estou correto. Luta contra o racismo é uma excelente luta, é uma parte da minha existência. Racismo é um mal terrível, é uma doença, é um desvio de caráter, é uma quebra da ética, além de ser um ato criminoso, inafiançável. Essa é uma luta boa. Proteger crianças, proteger mulheres da violência, isso são lutas. Trânsito, futebol, é absolutamente inútil, né? Escolham as lutas são poucas, e sigam essa tradição para decidir sobre coisas. Ouçam muito, reflitam e hajam. Ouvir mais do que falar, refletir antes de agir. O silêncio é fundamental. O silêncio é fundamental. Isso é muito importante para que eu possa agir num mundo que fala muito e que embola a ação estratégica. Ninguém mais escuta ninguém. Façam o teste. Ao voltarem a casa hoje, digam à pessoa que lá ficou: eu estou cansado. O que os senhores e as senhoras ouvirão? Quem está casado há mais de 12 horas sabe. Eu estou cansado. O que eu escuto em casa? Eu também. Eu acordei às 4, acordei às 3. É uma concorrência permanente. Ninguém ouve ninguém. Estamos loucos para falar a nossa opinião sempre. Então, ouvir para que essa ação estratégica. Lembrem, as escolhas são livres. Insisti nisso desde o início. As consequências são obrigatórias. Eu como o que eu quiser. A consequência é obrigatória. Eu bebo, fumo, faço o que eu quiser, a consequência é obrigatória. Eu acordo a hora que eu quiser, a consequência é obrigatória. Então é preciso lembrar sempre que você é livre, mas você não pode produzir a consequência diretamente dentro da sua liberdade. As decisões são feitas em meio a mudanças. As decisões são feitas em meio a um mundo muito complicado, um mundo de mutações muito dinâmicas. E eu sou um ser histórico, que tenho consciência que dentro dos meus limites não posso vencer a morte.
Não posso vencer a lei da gravidade. Não há nada que eu possa fazer quando o avião entra em zona de turbulência, quando o avião arremete em Congonhas. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Tenta aterrissar, não consegue e decola de novo. Eu contei uma vez, não é brincadeira, uma senhora do meu lado: minha Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu disse: cuidado, senhora, a padroeira da aviação é Nossa Senhora de Loreto. É muito importante mandar o ofício para o departamento certo, senão Aparecida ali, isso é lá com a Loreto, até trocar a carta, o avião já foi, né? Brincadeira, mas Nossa Senhora de Loreto é a padroeira da aviação, né? Um santo para cada coisa. Internet caiu, Santo Isidoro de Sevilha, padroeiro da internet, definido por São João Paulo II, Santo Isidoro de Sevilha. Tem problema com hotel? Santa Marta, padroeira dos hoteleiros. Muito importante, né? E parem de se apegar com aqueles santos que estão terceirizando, Antônio, São Judas. Tem muita gente, vão com santos que ninguém vai, Santa Córdola, Santa Brígida da Suécia. Eles estão lá abandonados, carentes. Quando vem uma oração, eles se apegam a essa. Parem de ficar nos mesmos, coitado. Antônio, por exemplo, tem 500 secretários, é muita gente, gente. Vão para aquele santo que ninguém vai. Esses, eles pegam cada causa. Vão para esse São Bruno é bom, né? Gente silenciosa, isso.